Olá amigos e amigas deste canal, sou o Dr. Nelson Marques e hoje quero falar sobre como se livrar da gordura da barriga de forma natural e definitiva. Há duas coisas que você absolutamente deve evitar para se livrar da gordura da barriga, e provavelmente você já ouviu falar delas. Eles são chamados de açúcar e estresse. Algumas pessoas dirão, eu já sabia disso. A seguir, me dê algo novo. Outra pessoa pode estar dizendo, não acredito nisso, e geralmente é seguido por algo como, porque meu avô sempre falou que isso é coisa da idade e sempre comia doces, sempre bebia uma garrafa de uísque todos os dias, nunca fazia exercícios, nunca comeu vegetais e viveu até os 90 anos. Bem, pode ser esse o caso, mas isso não significa que seja ideal. Sempre há uma aberração da natureza que consegue se safar de muitas coisas, e isso não significa que é assim que funciona ou o que devemos fazer. A maioria das pessoas provavelmente dirá, acredito que o açúcar e o estresse são ruins. Entendo isso, mas é muito difícil lidar com isso. Muitas pessoas acreditam que tudo está bem com moderação, e tendo a concordar com isso, mas posso ter uma opinião diferente sobre o que é moderação. Agora, o problema é que muitas pessoas estão sempre procurando a próxima coisa. Eles acham que a resposta está em descobrir mais uma coisa, mais um BioHack, mais um suplemento mágico. Mas estou aqui para lhe dizer que você não precisa de outra lista ou não é disso que se trata. É saber mais. Se você ainda não resolveu o problema, se ainda come açúcar mesmo sabendo que não deveria, se ainda está muito estressado e sabe que deveria fazer algo a respeito, mas não o fez, então você precisa de mais informações. Você precisa de informações mais fortes que lhe deem um porquê mais forte. Há uma história sobre um cachorro na varanda. Ele está meio deitado, choramingando e reclamando. Há dois caras na varanda. O hóspede pergunta ao dono do cachorro, por que seu cachorro está choramingando e reclamando tanto? O proprietário diz, bem onde ele está, há um prego e aposto que o está machucando. Aí eles continuam conversando e o cachorro continua choramingando e reclamando. O convidado pergunta novamente, se dói, por que ele simplesmente não se levanta e vai para outro lugar? O proprietário diz, não dói tanto. É assim que muitos de nós vivemos nossas vidas. Ainda não dói tanto. Ainda não estamos doentes o suficiente. Então, o que precisamos fazer, se sabemos que há coisas que deveríamos fazer, mas não as estamos fazendo, é que precisamos de mais razões, mais informações, para que possamos criar um porquê mais forte. É isso que quero fazer por você. Então, vamos começar com o açúcar. A maioria das pessoas sabe que o açúcar aumenta o açúcar no sangue. Normalmente, essa é a primeira coisa em que eles pensam. O corpo precisa ter uma certa quantidade de açúcar no sangue em uma determinada faixa. Quando comemos algo que aumenta o açúcar no sangue, o corpo tem que baixá-lo de volta a um determinado intervalo e usa insulina para fazer isso. Então agora essa glicemia começa a cair, e quanto mais tendemos a aumentar o açúcar no sangue rapidamente, mais ele tende a cair rapidamente. Muitas vezes, ultrapassamos um pouco e depois comemos de novo, e cai de novo, e comemos de novo, e assim por diante. Cada vez que temos um grande pico de açúcar no sangue, liberamos uma grande quantidade de insulina. Se fizermos isso por um longo período de tempo, como várias vezes ao dia durante anos e anos, desenvolveremos resistência à insulina. Essa é uma maneira de desenvolvermos resistência à insulina. A segunda maneira é o fato de que o açúcar também contém frutose. É 50% de glicose e 50% de frutose no açúcar. Essa frutose é diferente. Não aumenta muito o açúcar no sangue, mas como o fígado é o único órgão que pode processar essa frutose, tende a sobrecarregar o fígado muito rapidamente porque comemos quantidades que nunca ocorreram numa dieta antes dos últimos 100 anos. Então, esses são os dois principais fatores que criam resistência à insulina. Mais uma coisa que acontece agora é que, como o açúcar no sangue aumenta muito rapidamente e tem de ser reduzido muito rapidamente, o corpo tem de fazer alguma coisa com toda aquela glicose que acabamos de ingerir, com todo aquele combustível. O corpo só pode armazenar um pouquinho de glicose como glicogênio, então a maior parte desse excesso que temos toda vez que comemos se transforma em gordura. Parte dele é transformada em glicogênio, mas com o tempo,
cada vez mais se transforma em gordura, e isso é chamado de lipogênese. Outra coisa que acontece é que criamos oscilações de açúcar no sangue. Como você pode ver neste gráfico, quando algo surge muito rapidamente, desce muito rapidamente. Não é isso que o corpo procura. O corpo procura um nível de açúcar no sangue muito estável. Quando ele sobe e desce muito rapidamente, tendemos a ter o que chamamos de hipoglicemia, onde, na parte inferior dessa curva, nosso açúcar no sangue está muito baixo. Agora ficamos mal-humorados, irritados e sem foco, e temos desejos. Neste vídeo vamos falar sobre açúcar e estresse. O que devemos entender é que as oscilações de açúcar no sangue, essa hipoglicemia, são na verdade uma forma de estresse. Vou lidar com isso um pouco mais tarde na parte de estresse. Muitos de vocês ouviram que tudo se resume a calorias. Se você quer perder peso, se quer perder gordura da barriga, basta ingerir menos calorias. Infelizmente, não é assim que funciona. Não que isso não importe, mas a questão é, em que tipo de hormônios estamos acionando? Não são as calorias em si, é como o tipo de alimento que ingerimos desencadeia diferentes reações metabólicas e hormonais. Então, acabamos de dizer que o açúcar levará você à resistência à insulina. Quando você é resistente à insulina, isso aumenta a sua tendência à lipogênese, ou seja, engordar, transformar carboidratos em gordura. Mas também atinge você na outra direção, pois reduz a lipólise, a quebra da gordura, e essa é a sua capacidade de transformar gordura em energia. Quando você está saudável, quando você está metabolicamente saudável, quando você é sensível à insulina, então sua capacidade de queimar gordura para obter energia e sua capacidade de armazenar alimentos como gordura deve estar em equilíbrio. Claro, se você é resistente à insulina ou está acima do peso e está tentando perder algum peso, então a queima deve ser maior por um período de tempo até que você esteja em equilíbrio, e então você mantenha assim. É como uma gangorra, mas quanto mais resistente à insulina você for, maior será sua tendência de armazenar essa energia, então ela aumentará e sua capacidade de queima diminuirá. Quanto mais resistente à insulina você for, mais você vai desequilibrar isso. O que acontece quando tudo o que você come fica armazenado e você não consegue recuperá-lo para transformar essa gordura em energia? O que acontece é que você fica com mais fome. A maioria das pessoas não percebe este pequeno fato curioso, elas pensam que a resistência à insulina é apenas uma incapacidade de controlar o açúcar no sangue, porque é isso que nos dizem. Depois recebemos medicação e insulina para controlar o açúcar no sangue. Mas quando você está injetando insulina, você está mudando ainda mais esse desequilíbrio. É por isso que as calorias por si só não importam. Não são as calorias que você obtém do açúcar, é o fato de que eles desencadeiam essas mudanças hormonais e metabólicas para que você armazene mais deles como gordura e coma mais. As calorias do açúcar fazem você comer ainda mais calorias. O próximo problema é que são calorias vazias porque, com cada tipo de alimento que você ingere, seu corpo deseja transformá-lo em energia ou tecido. Agora o corpo precisa de vitaminas e minerais como catalisador para se conectar a essas vias metabólicas. Mas com o açúcar, você não obtém nenhuma dessas vitaminas e minerais. Eles estão completamente ausentes no açúcar. Então, agora seu corpo diz, ok, consegui o combustível bruto, agora preciso de assistência para transformá-lo em energia. Mas quando falta, o corpo ainda fica insatisfeito. Ele sabe que falta alguma coisa, então vai criar fome. Isso fará com que você coma mais, na esperança de comer comida de verdade e obter essas vitaminas e minerais. Mais um problema é que quando você tem resistência à insulina, muitas vezes isso leva à resistência à leptina. Quando enchemos uma célula adiposa cheia de gordura, cheia de energia, esse é o seu propósito. É suposto manter essa energia. Quando está cheio, quando está satisfeito, sinaliza com a leptina que o já chega, você pode parar de comer agora. Mas a resistência à leptina significa que enchemos a célula, mas não estamos recebendo a mensagem de que estamos cheios, então continuamos comendo. Quando você é resistente à leptina, o que vai acontecer é que mesmo que você coma muita comida, você terá menos saciedade, menos satisfação, menos saciedade, o que novamente faz com que você coma mais.
Então, aqui estão várias maneiras diferentes em que não se trata de calorias, é sobre o tipo de comida que faz você comer mais. Todos nós sabemos disso, sempre sobra um pouquinho de espaço para uma sobremesa açucarada mesmo que estejamos super saciados para qualquer outro tipo de comida. Como se não bastasse, o açúcar também pode criar o que chamamos de desbiose. São três palavras diferentes, e disso significa desequilíbrio, bio significa vida e osício significa condição. Portanto, é uma condição em que as bactérias vitais do seu intestino, estão desequilibradas. Como isso acontece? Bem, existem diferentes tipos. Você pode ter desbiose em qualquer parte do corpo. Você pode tê-lo na pele, na boca, no estômago, no intestino delgado, no intestino grosso, basicamente em todos os lugares onde a cultura bacteriana que pode sair do controle. Mas digamos que você coma alguma coisa. Este é o seu pescoço, sua garganta e chega ao estômago. Então, do estômago, alimentamos o intestino delgado, e o intestino delgado vai durar muito tempo, cerca de 6 metros, e então vai despejar no intestino grosso. Aqui está algo chamado válvula ileocecal. É uma pequena aba que deveria fechar entre o intestino delgado e o intestino grosso. Assim que chegar ao intestino grosso, nos preparamos para descartar tudo. Veja como isso funciona, no intestino grosso é onde a maioria das bactérias deveria estar. Supõe-se que o intestino delgado tenha algo em torno de milhares, como 10 elevado à terceira potência, milhares de bactérias por centímetro cúbico por mililitro. Essa é uma quantia muito pequena. O intestino grosso normalmente tem cerca de 10 elevado a 9 bilhões de bactérias por centímetro cúbico. Em outras palavras, supostamente há muito poucas bactérias no intestino delgado, mas 1 milhão de vezes mais no intestino grosso. Agora, se essa válvula ileocecal não está funcionando bem, e o estresse pode desequilibrá-la e fazer com que ela não feche e abra corretamente. Agora, se tivermos um pouco de refluxo no intestino delgado e depois comermos um monte de açúcar e fast food, agora temos o que chamamos de SIBO, ou supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Quanto mais açúcar, mais alimentos processados e mais carboidratos rápidos comemos, pior pode ser o crescimento excessivo de SIBO. O trato digestivo está configurado para fazer as coisas de maneira ordenada. Começamos com um pouco de ácido no estômago para começar a quebrar as coisas, mas depois o colocamos no intestino delgado, onde a maior parte, quase toda a comida, deve ser absorvida. Então, os carboidratos simples, nós os quebramos em carboidratos simples, eles são absorvidos. Decompomos a proteína em aminoácidos e estes são absorvidos no intestino delgado. Os carboidratos muito complexos e as fibras são principalmente os que chegam ao intestino grosso. Quanto mais simples for o carboidrato, mais alto no trato digestivo ele deverá ser absorvido. Mas se tivermos SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino delgado, e os alimentarmos com um monte de açúcar, agora eles vão migrar cada vez mais para cima, e vão produzir resíduos tóxicos, e vão produzir muito gás. Então, eles vão produzir gás hidrogênio, gás sulfeto de hidrogênio e metano. Esses subprodutos podem causar movimento alterado dos alimentos através do trato digestivo, denominado peristaltismo. Então, pode desacelerar ou acelerar dependendo do que está acontecendo. O problema com o SIBO, ou um dos problemas, é que deveríamos ter milhares, mas com um crescimento excessivo, agora temos centenas de milhares ou milhões, o que ainda é uma quantidade minúscula comparada com o que está no intestino grosso, mas é diferente, é uma cultura normal, é uma flora normal. Agora, esses subprodutos e essas bactérias diferentes, essas bactérias desequilibradas, migram e avançam para o intestino grosso. Agora podemos desequilibrar o intestino grosso bem. Essa é uma forma de desequilibrar ainda mais o intestino grosso. Criamos desbiose e podemos desenvolver alguns patógenos no intestino delgado que agora chegam ao intestino grosso e começam a se alimentar da fibra que ele compartilha com todas as outras bactérias ali presentes. Por que isso é tão importante? Por que nos preocupamos com isso? O que há com um pouco de desbiose? Bem, os efeitos do SIBO e da desbiose do intestino grosso são múltiplos. Uma coisa que pode acontecer são gases, inchaço e diarreia ou, em alguns casos, prisão de ventre. Podemos obter uma redução na absorção de nutrientes no intestino delgado e podemos ter deficiências nutricionais.
Agora, no intestino grosso, essas bactérias, se estiverem desequilibradas, na verdade produzem muitas das nossas vitaminas. Eles produzem muitos nutrientes. Eles embalam ou reembalam os nutrientes para nós, o que também pode contribuir para deficiências nutricionais. Podemos obter uma diminuição na diversidade bacteriana, e há muitas espécies saudáveis que deveriam manter as outras sob controle. Quando não temos o suficiente, temos um crescimento excessivo patogênico. Então, os bandidos, as coisas que nos deixam doentes e tóxicos, começam a crescer demais, e isso pode levar a uma irritação do revestimento intestinal, tanto no intestino delgado quanto no grosso. Podemos ter um intestino permeável, que ocorre principalmente no intestino delgado, onde absorvemos grande parte desse alimento. Quando temos um intestino permeável e coisas que não deveriam estar lá começam a vazar para a corrente sanguínea, agora também podemos ter coisas como inflamação sistêmica. Com o intestino permeável e a inflamação sistêmica, também podemos ter muitas alergias alimentares. Avançamos em direção à autoimunidade, e isso inicia o envenenamento, espalhando toxinas pelo resto do corpo. Existe algo chamado eixo intestino-cérebro que pode ser interrompido, o que significa que algumas dessas toxinas agora chegam ao cérebro. Se você tem um intestino permeável, provavelmente desenvolverá um cérebro permeável porque ele é controlado por muitos dos mesmos mecanismos. Agora, isso é algo chamado neurotoxicidade. Eles fizeram vários estudos onde injetaram em pessoas saudáveis apenas pequenas quantidades de algumas dessas toxinas que essas bactérias produzem, e elas instantaneamente ficaram com ansiedade e depressão. Muitos desses sintomas têm a ver com os mecanismos de que estamos falando. Muitas vezes, isso também leva à autoimunidade, onde o sistema imunológico fica confuso com todo esse caos e começa a atacar seus próprios tecidos. Quando suas bactérias ficam desequilibradas, elas são, na verdade, responsáveis por grande parte da sua sinalização metabólica. Agora podemos obter sinalização metabólica alterada e coisas como regulação do apetite. A leptina é um hormônio da saciedade. A grelina é o hormônio da fome, e agora ambos podem ficar desequilibrados e começar a afetá-lo, de modo que sua fome e seus desejos podem não ser realmente desejos que você tem, mas são suas bactérias intestinais lhe dizendo, "Vei, eu tenho desejos. É melhor você ir comer alguma coisa." Esta sinalização metabólica alterada também envolve o metabolismo da glicose e a sensibilidade à insulina. Com o tipo errado de bactéria, você pode se tornar mais resistente à insulina só por isso. O açúcar é uma das piores coisas que você pode comer, mas também quero abordar algo chamado necessário versus suficiente. O açúcar é um grande problema. Não é o único problema. Sim, é necessário cortar o açúcar, mas infelizmente pode não ser suficiente. Se você tiver patógenos suficientes, se tiver desequilíbrios suficientes, não será possível resolver o problema sem retirar o açúcar, mas isso pode não ser suficiente. Pode haver outras coisas que você também precisa fazer para recuperar o equilíbrio, para se livrar de alguns desses patógenos, se já tiver ido longe o suficiente. Vamos falar sobre estresse e o que ele realmente é. O estresse no nível mais fundamental do sistema nervoso é algo chamado ativação simpática. Você tem dois ramos em seu sistema nervoso autônomo, um é a luta-fuga, o outro é a alimentação. A luta-fuga, isso é o simpático, ele entra em ação quando pensa que você está em perigo. É por isso que o açúcar e o estresse têm muito a ver um com o outro, porque o açúcar é o combustível de emergência. Sempre que seu corpo está em perigo, ele acha que precisa de mais energia, mais açúcar, então começa a procurar por isso. Ele tenta levantar açúcar no sangue. Vamos falar sobre hipoglicemia. Como eu disse um pouco antes, a hipoglicemia é na verdade uma forma de estresse. Quando você deveria ter o açúcar no sangue em uma determinada faixa, e então o açúcar no sangue sobe e desce, toda vez que está no fundo do poço, quando está no fundo do poço, seu corpo está sob estresse. Porque é muito, muito importante trazer isso à tona novamente, então tudo o que está abaixo da curva aqui é uma forma de estresse metabólico. Seu corpo vai produzir cortisol. É um hormônio do estresse. Sua principal função é aumentar o açúcar no sangue e colocá-lo de volta nessa faixa.
Quando estamos estressados, quando temos uma resposta simpática elevada e forte, ele tenta trazê-la um pouco mais para o limite superior do normal, para que você tenha um pouco mais de combustível. O cortisol é o hormônio que faz isso. Se você está tentando tocar no assunto um pouco porque está estressado ou porque está hipoglicêmico, não faz diferença, ainda é uma forma de estresse que resulta em cortisol. Mais uma vez, a natureza foi muito brilhante ao projetar isso, porque se você tem um animal selvagem te perseguindo e precisa de mais energia, seu corpo libera cortisol, a glicose aumenta. Mas porque você está sendo perseguido, você está correndo, você está gastando, você está usando toda essa energia, então você não precisa de insulina para quebrá-la porque um músculo em atividade vai sugar essa glicose naturalmente. É um ciclo perfeito, uma configuração perfeita, por assim dizer. Mas se você não está fugindo de um animal selvagem, se você tem mais estresse crônico, se está parado no trânsito, se está estressado porque não consegue pagar a conta ou alguém está mexendo com você, agora que a glicose está não sendo absorvido pelos músculos e precisa liberar insulina. É assim que o estresse crônico impulsiona a resistência à insulina. Por fazer isso, também faz parte da síndrome metabólica e contribui para o aumento da pressão arterial, diabetes tipo 2, obesidade central, o que significa que você está acumulando a maior parte do peso no meio, a perigosa gordura orgânica, a gordura visceral e também provoca dislipidemia, ou seja, colesterol desequilibrado. Não é apenas se está alto ou baixo, mas se está inflamado, se as partículas de LDL são muito pequenas e danificadas por essa inflamação. Aqui estão mais alguns efeitos do cortisol. Ele fará com que você coma mais porque seu corpo está tentando gerar energia para superar essa situação perigosa e aumentar o nível de açúcar no sangue. O cortisol é uma maneira de fazer isso, mas também faz com que você tente encontrar algo doce para aumentar o açúcar no sangue dessa forma. Portanto, você terá desejos por coisas que podem aumentar o açúcar no sangue rapidamente. Você tem mais tendência a comer coisas que não são boas para você, como alimentos açucarados e processados, alimentos com alto índice glicêmico, alimentos reconfortantes. Por esse mecanismo, também aumentará sua tendência para a alimentação emocional. Através de todos esses mecanismos que falamos, transformar carboidrato em gordura, etc., aumentando a lipogênese, também aumentará o armazenamento de gordura. O cortisol impulsiona com muita força o armazenamento de gordura e, infelizmente, faz isso especialmente na cavidade abdominal. Essa gordura visceral de que falamos estimula principalmente algumas enzimas para transformá-la em gordura na região abdominal. Quando o cortisol está tentando aumentar o açúcar no sangue, normalmente isso não acontece, mas com estresse crônico e níveis muito elevados de cortisol, parte do que ele usa para produzir glicose será proteína. Existe uma doença em que as pessoas têm níveis muito elevados de cortisol, e o que acontece agora é que elas começam a quebrar proteínas, o que significa músculos. Essas pessoas vão ter uma barriga enorme onde armazenam toda aquela gordura. Eles terão braços e pernas magros. Eles vão ficar com a bunda achatada porque estão consumindo a proteína com o cortisol para transformá-la em glicose. Então essa glicose aumenta a insulina, e a insulina armazena a gordura principalmente na região abdominal. Além disso, quando você está estressado, o lobo frontal, o centro executivo do cérebro, não funciona tão bem. Uma coisa que reside no lobo frontal é a motivação. Com cortisol mais alto, com estresse mais alto, você também terá menos motivação para fazer coisas que são boas para você, como exercícios. Agora isso volta a te incomodar porque com menos motivação para se exercitar, agora é claro que você vai se exercitar menos. O exercício era uma das coisas que poderia estimular o lobo frontal a lhe dar mais motivação. Com menos exercício, volta a ter ainda menos motivação, e agora você se exercita ainda menos, movimenta ainda menos o lobo frontal, e assim por diante. Mais uma coisa que o cortisol faz é arruinar o seu sono porque o hormônio que ajuda você a dormir, que regula o seu ciclo de sono, é chamado melatonina. É liberado pela glândula pineal bem no meio da cabeça, e isso faz sentido. O cortisol desliga completamente a melatonina porque, se você estiver em perigo, obviamente não vai querer adormecer. Você quer estar alerta e desperto para lidar com esse perigo. Enquanto o cortisol estiver alto, você não dormirá muito bem. Espero ter lhe dado algumas coisas em que pensar,
para que possa fortalecer sua motivação e sua decisão de fazer algo a respeito do açúcar e do estresse. Se você estiver pronto para isso, vamos conversar sobre como fazer isso. É realmente muito simples. Depois de entender por que as coisas acontecem, como o corpo funciona e o que essas coisas fazem, não será tão difícil. Eu recomendo que você elimine todo o açúcar adicionado. Procure adição de açúcar, se for mais de 1 grama por porção, não coma. Além disso, elimine todos os sucos doces. Eu sei que o suco tem algumas coisas boas, mas também tem muito açúcar. É uma bomba de açúcar. Se você ocasionalmente fizer suco verde e não adoçar demais, provavelmente não há problema. Mas não acredite na ideia de que suco de laranja é algo que faz bem. Então você quer reduzir frutas doces. Frutas tropicais, frutas com muito açúcar, não é que você nunca possa comê-las, mas quanto mais resistente à insulina você for, mais desejará reduzi-la. Você quer enfatizar talvez algumas frutas silvestres. Um punhado de frutas vermelhas contém apenas uma fração do açúcar que você encontrará nas frutas doces. Então você quer reduzir os alimentos processados porque é aí que você encontrará a maior parte do açúcar adicionado, dos conservantes, dos óleos de sementes e de todo esse lixo. Se você quiser reduzi-lo em 100%, tudo bem, e isso seria ótimo. Mas não faça como a pessoa comum, que obtém 60 a 70% de suas calorias de alimentos ultraprocessados com alto teor de macronutrientes, alto teor de carboidratos, alto teor de óleo de sementes, alto teor de açúcar e nutrientes muito, muito baixos ou inexistentes. Não acho que você precise evitá-lo completamente se puder lidar com isso. Algumas pessoas não conseguem ter um pouquinho e então voltam a cair nisso. Mas eu acho que você deveria ter pelo menos 90, talvez 95% de sua comida deveria ser real, inteira, e os alimentos processados deveriam ser uma rara exceção. Para lidar com o estresse, recomendo fortemente exercícios respiratórios porque, quando você responde ao estresse, seu corpo dispara e você começa a produzir hormônios. Você está produzindo hormônios do estresse. Você está negando seu sistema imunológico por horas e horas depois disso, mesmo que tenha sido apenas um breve episódio de estresse. Ao passo que, se você fizer algo como um exercício respiratório, se você se acalmar conscientemente, agora poderá reiniciar seu corpo, e esses hormônios do estresse voltarão ao normal em minutos e alguns minutos, em vez de ficar acordado por horas e horas. Quanto mais você faz esses exercícios respiratórios, mais treina seu corpo para retornar automaticamente a esse estado. Também recomendo fortemente a meditação porque ela pode mudar sua mentalidade, pode mudar sua perspectiva. Além dos exercícios respiratórios, vai um pouco mais fundo no silenciamento da mente e na redução do estresse. Então sugiro que você planeje seu sono e seus exercícios. Não deixe isso acontecer por padrão. Torne muito, muito importante que você durma em um determinado horário quando puder e que faça exercícios em determinados horários, em horários regulares, quando puder. Você quer tornar tudo isso realmente importante. Não faça isso apenas quando tiver tempo para isso. Use todas as informações e todos os incentivos que lhe dei para criar alguns objetivos, tomar uma resolução e uma decisão, e torná-la muito, muito importante, porque você vale a pena. Se você gostou deste vídeo, você vai adorar apreciar todos de nosso canal. Se você realmente deseja dominar a saúde entendendo como o corpo realmente funciona, inscreva-se, acione o sininho de notificação, deixe o like e convide amigos e familiares para participar conosco. Espero vocês em novo vídeo e um grande abraço a todos.